dia, pessoal. Agora são 10h48, faltam 2 minutinhos para a gente iniciar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês podem já indo no chat lá, digitando a presença de vocês, ok? Está habilitado aqui. Ok. Maria Luísa, Murilo, Ana Clara, Luiz Antônio, Davi Leite, Arthur, Diego. Quem for chegando pode ir digitando aqui no chat. Falta um minuto para iniciarmos. Enquanto isso, já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, aqui na tela nós temos a postagem de hoje lá no notebook das orientações, né? Então a gente vai trabalhar aí as principais atividades desse capítulo agora, na correção, da página 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21 e 23 no caso, né? Que foi que a gente trabalhou nessas 2 semanas. Nessa postagem de hoje também tem um anexo aqui da chave de correção desse capítulo 6, tá bom? Amanhã eu vou estar enviando aqui no Alunos Book, eu vou estar postando quais as atividades que eu vou querer para vocês estarem me enviando desse capítulo 6. Então, a gente fez, assim, várias atividades, né, da página 10, 12, todas essas páginas, mas eu só vou pedir algumas atividades, não vou pedir todas as atividades. E aí vocês vão estar me enviando amanhã, né, eu vou estar colocando lá no Alunos Book quais são essas atividades aí que vocês vão precisar tirar foto e mandar para mim, tá? Serão menos, uma quantidade menor. E aí já tem uma informação aqui, ó. Na sexta-feira nós vamos ter uma atividade de revisão do capítulo 3, que vai ser no SAS, né? Na plataforma SAS. Vocês vão entrar na plataforma, no horário da nossa transmissão mesmo, que vai ser na sexta-feira, né? E aí vocês vão lá nas avaliações, que vai ter uma avaliação online, uma atividade de revisão. E aí vocês vão fazer por lá. Se eu não me engano, vai ter acho que 6 ou 7 questões objetivas do capítulo 3. Vocês vão estar podem consultar o livro, né, o livro 1, com o conteúdo. Os principais conceitos da atividade de revisão serão esses, ó, ângulos, bissetriz, simetria e medidas dos ângulos dos esquadros. Então, a atividade de revisão ela vai focar nesses conceitos aqui. Então, dá uma olhadinha lá no capítulo 3, né? O que é bissetriz, né? Ângulos, o que eu tenho que saber sobre ângulos, ângulos dos esquadros, simetria. Então, dê uma revisada lá. Vocês podem fazer a atividade na sexta-feira com o livro também, consultando, não tem problema, tá bom? E a gente vai fazer essa atividade na hora da transmissão aqui do encontro marcado, porque ela tem tem horário de execução. A gente vai iniciar a avaliação no horário do encontro, vai terminar a avaliação no horário do encontro. Vocês vão fazer durante esse momento. Fazer, responder e enviar. Tá? Então, amanhã eu já vou enviar quais são as atividades que vocês vão precisar mandar do capítulo 6 e mais instruções também sobre essa atividade. E na sexta-feira a gente vem para o encontro marcado, fazendo aí essa atividade de revisão. Tá bom? Deu para esclarecer as dúvidas aí? Deu para esclarecer as dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo?
No caso, peraí, deixa eu só ver o chat aqui. Não se preocupem, né, o Davi, com a questão do erro, os acertos. A questão é você fazer a atividade para a gente ver o engajamento, a compreensão do conteúdo. A questão de pontuação, depois a gente vai estar vendo, né, como é que a gente distribui. O importante é mais fazer mesmo essa avaliação de revisão que a gente vai estar fazendo aí dos capítulos passados, né? Tranquilo? Então, pessoal, olha só, para hoje, o objetivo principal é correção. Então, assim, tem muitas atividades nesse capítulo, né? Certamente não vai ter como a gente corrigir tudo, todas as atividades, por conta do tempo. O que eu vou fazer aqui com vocês? A gente vai passar durante nessas páginas, né? Os capítulos, e aí eu vou perguntando. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida em alguma dessas questões aqui? A gente vai corrigindo na hora. E outras questões também eu vou perguntando. Como é que foi a resposta dessa aqui? Vocês conseguiram fazer? Qual foi o resultado que vocês chegaram? Aí a gente vai analisar se vai estar certo ou se não vai estar certo. A gente vai pegar desde a página 10 até a página que termina aí, né, página 23, se não me engano, que a gente abordou, pegando todo esse capítulo 6. Trabalhamos produtos notáveis, faturação, vimos que a faturação tem 4 formas, né, de faturar, e a gente vai estar abordando isso aí agora. É importante também vocês frisarem, né, sempre o acesso no Alunos Book, porque lá, além das aulas, das transmissões que a gente faz aqui, envolvendo o conteúdo dos capítulos, lá também eu sempre coloco vídeos dos conteúdos. Então, nessas 2 últimas semanas aí que a gente trabalhou o capítulo 6, sempre vai ter vídeo lá explicando, né, produtos notáveis, o produto da soma, a diferença, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, faturação, as quatro maneiras de fatorar, né? Expressões algébricas. Então, além de dar a transmissão aqui, fiquem sempre atentos também no Alunos Book, porque lá também você vai ter um horizonte para seguir, né? Mediante os seus estudos. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Todo mundo já colocou a chamada aqui, o chat, colocou a presença. Então tá, vamos começar. Pessoal, na página 10, a gente já tinha corrigido, né? Na semana passada, nós fizemos juntos. Então, a gente fez lá a letra A, B e C, que era para calcular os produtos notáveis. Basicamente, aqui a gente tinha o quadrado da soma, na letra A e na letra B, e na letra C e letra D, o quadrado da diferença entre dois termos. E aí a gente transformou, né, o resultado do produto notável. Então, já foi corrigido. A número 2, a gente tinha ali, né, as letras A e B, a gente já tinha corrigido em aulas passadas. A letra C e D ficou de vocês resolverem, né? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui de aplicar a propriedade distributiva, ou é tranquilo, né? Distributiva, a gente vai repetir o termo 2 vezes, depois vamos multiplicar um pelo outro. Foi isso que a gente fez na letra A e na letra B, e também seria necessário fazer na letra C e D. Então, como que ficou aí a resposta de vocês aí nessa letra C e D? Alguém ficou com dúvida? Eu preciso que vocês falem para mim, para a gente ter essa interação aí de compreensão. Tá bom? Senão a gente já avança para as outras. Se tiver tudo ok, dá ok. Se tiver dúvida, aí você fala. Atividade 2 aqui, tá ok? Página 10. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir aqui, respondendo. Pode ser no chat, pode ser por áudio. 2 da página 10, letra C e D. Tranquilo? A gente pode passar. Ó, o Davi está falando que pode, tá? Tudo certo. Como é que ficou a letra C aí, Davi? O resultado? Gabriel também está falando que pode passar. Então, ó, eu vou passar, hein, gente? Se não tiver alguém com dúvida, a gente vai passando porque não vai ter como corrigir tudo. E a chave de correção também já está no livro lá, no Alunos Book. Ó, o Davi falou que deu x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Isso aí, Davi. Essa é a resposta da letra C. E a letra D?
aplicando aí a propriedade distributiva. Qual é a resposta da letra D? Como é que fica aí, né, a solução dessa letra D aí? Letra D. Para você e para todo mundo. E responder aí, a gente já visiona, né, a solução aqui. Podem responder. Como é que fica a resposta aí dessa letra D? E aí, gente? Exatamente, já vi. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, é a mesma resposta da letra C, né? A diferença aqui é que o sinal, mas aí na resolução da multiplicação acaba sendo ali o mesmo resultado, o mesmo valor. Então, a 2 aí basicamente ficou com essa resposta, o Davi colocou no chat aí para nós a C e a D. Atividade 3, pessoal. Atividade 3, a gente tem aqui, ó, aplicação do produto notável. Então, a gente fez a letra A e C, ficou de vocês resolverem a C, a B e D, né? Vocês podem observar que na letra B, a gente tem aí o quadrado da soma, né? O quadrado da soma entre dois termos. E na letra D, a gente tem o quê? O quadrado da diferença entre dois termos. E aqui ele pede para a gente trabalhar as regras dos produtos notáveis, igual a gente fez na A e B, e C, né? Como que ficaria a resposta aqui na letra B da 3 e como ficaria a resposta na letra D da 3 aí? Vamos lá, respondam para mim. A B da 3, que é 3x mais 7 quadrado, e D, 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Fazendo aí com base, né, igual a gente fez na letra A e na letra C. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O Davi falou que na letra B aí deu 9x ao quadrado, mais 42x, mais 49. Exatamente, tá certo. A gente tem o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 3x vezes 7, que dá 42x. Mais o quadrado do segundo, ou seja, 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Então, isso aí. Aí a letra C, a letra B, o Davi falou, né? 9x ao quadrado, mais 42x mais 49. E já a letra D, o Davi falou 16ax, a quarto x. Faltou aí um sinal, né, Davi? Você colocou um X, né? Não consegui identificar se é um mais, se é um menos. É 16a4. Ah, é mais. Beleza. Então, 16a4 mais 8a ao quadrado b mais 4a ao quadrado. Então, vamos entender aqui, né? Essa aqui, pessoal, da letra D, ó, primeiro você fez certo. É o quadrado do primeiro. O que é o quadrado do primeiro? É 4a ao quadrado. Que aí vai dar 4 vezes 4, 16, a ao quadrado, a 4. Então, 16a4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes, no caso menos agora, é a diferença, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Que aí então você colocou mais, você colocou errado, né, Davi? Aí é diferença, observe que a diferença, né? A diferença é menos. Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Então, 8a ao quadrado b. Beleza. 16a a quarta menos 8a ao quadrado b. E o último é o quê? O quadrado do segundo. Aí ficou errado o último termo aí na sua, né, Davi? Nessa letra D, que é b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do segundo é b vezes b. Que aí vai ser b ao quadrado. Então, a resposta certa aí dessa letra D seria 16a4 menos 8a ao quadrado b mais b ao quadrado. Que é o quadrado do segundo é b vezes b, né? Não é 4a ao quadrado, não. Certo? Podemos avançar aí nessa questão, esses conceitos. Só colocar aqui a resposta. 16a quarta menos 8a ao quadrado b
Então, ao quadrado B mais B ao quadrado. Só corrigir aqui o A, fica aqui, o 4 fica aqui. 8A ao quadrado, B mais B ao quadrado. Então, você colocou 4A ao quadrado no final aí, Davi, mas é só B ao quadrado, porque é o segundo termo, né? O quadrado do segundo é B vezes B. Ok? Então, a 3 era para fazer a aplicação dos produtos notáveis, que é aquele entendimento da regra que a gente já sabe, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, se for soma. Se for diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa atividade 4, quem conseguiu fazer essa atividade 4 aí? Falem para mim aí, quem conseguiu fazer a 4? Não, Davi, aqui que você fez aqui na letra D, ó, na letra D, é B ao quadrado no final, não é 4A. Entendeu? Porque, ó, o quadrado do primeiro, o que é o quadrado do primeiro? É 4A ao quadrado, que é 16A a quarta que você fez. Tá? O que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? 2 vezes 4 vezes B, que aí é menos, né? 2 vezes 4 é 8, menos 8, A ao quadrado B, repete A ao quadrado B. O quadrado do segundo é o quê? B vezes B. Então, é B ao quadrado, entendeu? Agora, vamos para a 4. 4 aqui. Alguém conseguiu fazer essa 4 aí? Ó, o Luiz Antônio falou que fez a 4 e deu 3mn mais 3n. 3mn mais 3n. Quase certo, Luiz Antônio. Quase certo. Só faltou um quadrado no final aí do n, né? Que seria aí 3n ao quadrado. Mas vamos corrigir aqui, ó. Vamos colocar aqui a correção para vocês acompanharem, né? A resolução, ó. Qual é a forma reduzida da expressão m mais 2n ao quadrado mais mn ao quadrado mais mn? Pessoal, primeira coisa, tentem fazer de forma isolada. Então, ó, observem que aqui a gente tem esse primeiro termo que está ao quadrado. Então, resolva primeiro esse primeiro termo. O que é isso aqui? M mais 2n ao quadrado. É o quadrado da soma entre dois termos. Né? Depois a gente tem esse outro termo aqui. Ó. O que é esse outro termo aqui? Também é o quadrado da soma entre dois termos. Então, a gente vai resolver separado. Ó. M mais 2n ao quadrado é a mesma coisa que m mais 2n vezes m mais 2n. É o que a gente fez aqui. Ó. Multiplicando m vezes m, a gente tem m ao quadrado. Né? Multiplicando m, no caso, vezes m, vezes 2n, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? M vezes 2 vezes 2n vai ser 4mn. E multiplicando o quadrado do segundo, que é 2n, ou seja, vai ser 4n ao quadrado. 2 vezes 2, 4. n vezes n, n ao quadrado. Então, resolveu aqui, né, o produto notável do primeiro. Aí tem a diferença agora do produto notável do segundo. O que é m mais n ao quadrado? É n mais n vezes n mais n. E aí a gente tem o quê? O quadrado do primeiro, m ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 2m vezes n, 2mn. Então, vem 2mn para cá. O quadrado do segundo, n. n vezes n vai ser n ao quadrado. Opa, resolvemos aqui o produto notável do segundo termo. E aí sobra mn no final. E aí o que a gente faz agora? Tem termos semelhantes no nosso polinômio aí? A gente vai resolver. Ó, tem m, tem m, tem mn, tem mn, tem n ao quadrado e tem n ao quadrado. Então, a gente vai resolvendo. Ó. M ao quadrado com m ao quadrado mais com menos, a gente pode cortar. Então, sumiu. Sobrou aqui 4mn, a gente tem aqui 2mn e mn positivo, ou seja, 4mn mais 1mn, 5mn. 5mn menos 2mn, 3mn. O resultado. Aí a gente tem agora aqui 4n ao quadrado e 1n ao quadrado. Então, 4 menos 1, 3n ao quadrado. Você quase acertou aí, só faltou colocar o quadrado no final. Né?
Só fica aí 3mn mais 3n ao quadrado. Basicamente, essa seria aí a resposta, né, dessa atividade 4. Deu para entender? Conseguiram aí associar a resolução? Tínhamos ali dois termos, né, que era para aplicar a regra do produto notável. Os dois termos no parênteses é o quê? É o quadrado da soma entre dois termos. Que aí é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente conseguiria solucionar, né? Tranquilo, gente? Ficaram com dúvidas? Deu para entender? A gente pode ir para a próxima? Tudo certo? O Davi acertou, beleza, Davi. Vamos para a próxima aqui, então. Vamos avançar. Se tiver dúvida, vocês falam ou digitam aqui no chat. Tá bom? Beleza, Davi. Você acertou lá, tranquilo. O importante era chegar nesse n ao quadrado no final. Agora, gente, ó, na página 12, essa atividade 1, a gente já tinha corrigido também, né? Então, já estava corrigido, a gente fez, né, nas transmissões passadas. Então, A, B, C e D, né, basicamente estava na propriedade distributiva e a gente transformou ali num termo singular, envolvendo ali, né, que seria distributiva depois, no segundo momento. Então, essa a gente tinha corrigido. A 2, a gente começou a fazer na sala, aqui na transmissão, né? E eu pedi para vocês terminarem. E aí eu quero saber qual foi o resultado que vocês chegaram, né? No final aí dessa 2. A gente trabalhou ali as resoluções, né, do primeiro termo aqui, ó. Observem que é o produto da soma pela diferença aqui. Aqui também, ó, o produto da soma pela diferença. Os termos são comuns. E aqui a distributiva, né? 9 vezes x é 4, 9 vezes 1. E a gente transformou aqui nessa expressão, só que faltou terminar, porque tem termos aí que são comuns, onde a gente pode fazer soma e subtração. E aí, qual foi o resultado no final? Davi falou que foi x ao quadrado mais 4. É isso mesmo, Davi. Parabéns aí. Essa é a resposta. Aqui está 9x positivo, aqui está negativo. A gente pode cortar, elevado a 4. Né? Então, já não tem mais x4. Ó, x ao quadrado. Tem mais algum x ao quadrado aqui? Não tem. Então, ele vai ser um resultado no final já. Agora, só números aqui, né? Tem 9 positivo, tem menos 1 e tem menos 4. E aí a gente vai fazer o quê? Resolver a parte numérica somando ou subtraindo, né? No caso aqui, mais 9, menos 1, mais 8. Mais 8, menos 4, mais 4. Então, fica aí a resposta, né? X ao quadrado mais 4, igual o Davi colocou aqui no chat também a resposta. X ao quadrado mais 4 aí é a resposta. Vamos agora para a 3. A 3, pessoal, a gente também resolveu em sala aqui, né? A A e a B, assim, nas aulas passadas. E aí ficou de vocês resolverem a C e D. Eu queria saber de vocês como é que ficou essa resposta da letra C e essa resposta aí da letra D. Como é que ficou aí a resolução? Aqui, né, era para a gente aplicar a propriedade distributiva, igual a gente fez na A e B. Ó. Multiplica m por n, multiplica m por n por n e n por n. E aí a gente chegou aqui no resultado, junto os dois aqui que são comuns, né? Como é o produto da soma pela diferença, o termo do meio, ele sempre vai ser isolado e vai sobrar somente o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Como é que ficou a letra C, então, aí? Como é que ficou essa propriedade distributiva? Coloquem para mim aqui no chat ou falem, né, a resposta. C e D. Ó, o Davi falou que foi 4x ao quadrado menos 16. Tá certo, Davi, porque na propriedade distributiva, quando a gente tem o produto da soma pela diferença, a gente tem o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo como resposta. Então, o resultado final vai ser isso aí mesmo. 4x ao quadrado menos 16. Por quê? O quadrado do primeiro aqui, ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. E o quadrado do segundo? Menos 4 vezes mais 4 é menos 16. Menos com mais é menos, né? E o termo central? O termo central seria 2x vezes 4 dá 8x.
menos 4 vezes 2x dá menos 8x. Então, mais 8x com menos 8x, corta. E aí sobra somente o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Certinho? E a D? Como é que ficou a D aí, né? Nessa propriedade distributiva? Como é que ficou a resposta da letra D? Mesma coisa, pessoal. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó, o Davi está digitando aqui, colocou que deu 1, no caso, menos 9xa ao quadrado a, mais 1. Ficou quase certo, Davi, quase certo, né? Observe que você está fazendo uma multiplicação, né? Se você está fazendo uma multiplicação, os expoentes, né, da parte literal, eles são somados. Então, se você, deixa eu pegar seu resultado aqui e colocar aqui para a gente só consertar ele. A essência é essa mesmo. Vou pegar seu resultado. Espera aí, só um minutinho. O seu resultado foi esse aqui que você colocou no chat. Então, o quadrado do primeiro é o quê? 3 vezes menos 3, menos 9, aqui. Só que a parte da parte literal, na multiplicação, a gente soma. Então, tem x ao quadrado aqui e tem x ao quadrado aqui. 2 mais 2 é x, 4, né? Então, vai ser x a 4. O a gente tem a aqui e a aqui. Então, é 1 mais 1. Então, vai ser a ao quadrado. E aí, no final aqui vai ser mais 1 mesmo, porque a gente tem 1, né? E também temos 1. Beleza? Só que tem um detalhe, né? Seria mais interessante nós colocarmos dessa forma aqui, ó. 1 menos 9x4 a ao quadrado. Por quê? Porque a gente está fazendo o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, o termo do meio aqui, não vai ser soma, né? Sempre vai ser uma subtração, uma diferença, igual nos outros. Então, temos que colocar dessa forma aqui para ficar a representação aí, né? Do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. E aí fica sendo essa resposta da letra D, da número 3 aí. Tranquilo, gente? Está todo mundo entendendo? Estou vendo só o Davi colocando aqui, hein? Quero participação aí do pessoal também. A gente está corrigindo, se vocês não me falarem, eu vou entender que vocês estão entendendo. Tá bom? Então, vamos agora para 4. Ó. A 4, na semana passada, eu também fiz a letra C, que vocês pediram, né? Aplicando a regra do produto notável. Agora, vocês ficaram de fazer a A e B dessa 4 aí. E eu quero saber como é que ficou aí o resultado de vocês, aplicando a regra do produto notável, né? Ele está na forma distributiva, então, tecnicamente, a gente teria que chegar no resultado aí. Ó. Observem que a gente pode analisar que é o produto, né? Só tem soma aqui, ó. Então, a gente associa que é o quê? É o quadrado da soma entre dois termos, né? Agora, aqui a gente só tem subtração. Então, é o quê? É o quadrado da diferença entre dois termos. Agora, aqui a gente tem a soma e subtração. Aí, esse aqui não. Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Então, cada um tinha uma particularidade aí para ser verificada, né? Como é que ficou essa A aí da número 4, pessoal? Resposta. Era só aplicar a propriedade distributiva no produto notável que a gente chegaria na resposta, né? Coloca a resposta aí, alguém, para ver se ficou certo. Letra A. Como é que ficou a letra A? Ó, o Davi falou que ficou 9a ao quadrado mais 6ay mais y ao quadrado. Isso aí, Davi. Como é tudo mais aqui, né, nos dois termos, então é tudo soma mesmo. Né? Então vai ficar aqui o resultado 9a ao quadrado. Peguei seu resultado aqui que você colocou e coloquei aqui, tá? Ó, 9a ao quadrado mais 6ay mais y ao quadrado. Ou seja, 3a vezes 3a, 9a ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, a vezes a ao quadrado. Aí você vai fazer aqui, ó, 3a vezes y, 3ay. Y vezes 3a, 3ay. 3ay mais 3ay, 6ay. Y vezes y ao quadrado. Beleza. E aí, como é que ficou a B, então? A B agora a gente tem o quê? Quadrado da diferença entre dois termos. Então, vamos ficar atentos aí no sinal, né?
Essa é a questão. Como é que ficou a resposta agora aí dessa letra B? Aí Davi colocou 9a ao quadrado menos 6ay mais y ao quadrado. Isso aí, Davi. Parabéns. Breno falou que não entendeu o porquê do 6ay. Beleza, Breno, vamos explicar aqui então. Observe aqui na propriedade distributiva, Breno, ó, você tem que fazer o quê? Multiplicar o primeiro com o primeiro. Quem que é o primeiro com o primeiro? 3a, tá vendo? Então você vai fazer 3a vezes 3a, deu 9a ao quadrado. Deixa eu colocar aqui no texto do lado, para ficar mais fácil de você entender. Então, eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro. Primeiro com primeiro. Quem é o primeiro com o primeiro? 3a vezes 3a. 3a vezes 3a vai ser igual a 9a ao quadrado. É o que nós colocamos aqui, ó, 9a ao quadrado. Primeiro com primeiro. Aí, agora a gente tem que multiplicar o quê? O primeiro com segundo. Primeiro com segundo é quem? 3a é o primeiro. 3a vezes... Quem é o segundo? Y. 3a vezes y. Vou colocar um pontinho que fica melhor. 3a vezes y vai ser igual a 3ay. Então, aqui é 3ay. Agora, a gente tem que multiplicar o segundo com o primeiro. Segundo com o primeiro. Quem é o segundo aqui? Y. Y vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 3a. Então, eu multipliquei aqui 3a. 3a. Então, y vezes 3a é 3ay também. Ok? E, por último, a gente multiplica o segundo com o segundo. Segundo com segundo. Quem é o segundo? Y. E quem é o segundo? Lá. Também é y. Multiplico aqui. O resultado é y ao quadrado. Ok, observe aí, Breno, que a gente tem aqui, né, a resposta do primeiro já, que é 9a ao quadrado, a resposta do último, que é y ao quadrado. Observe que os sinais aqui representados, né, é só soma, é só adição. Então, é o quadrado, né, da soma entre dois termos. Então, sobrou aqui para mim, ó, o primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro. O que é o primeiro com o segundo? 3ay. E quem que é o segundo com o primeiro? Também é 3ay. Então, como eles são comuns, ó, ele tem a mesma parte literal, eu posso somar, tá vendo? 3ay mais 3ay vai ser 6ay. E aí a gente chega no resultado, entendeu? Deu para entender aí, Breno? Por isso que ficou aí, né, 9a ao quadrado mais 6ay mais y ao quadrado. Então, a gente aplicou, né, a parte aí, Davi aqui, no caso, ela está como se fosse na propriedade distributiva, que eu tenho que multiplicar todos, né? Aqui, ó, tem que multiplicar esse, o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Mas o resultado é o quê? O resultado é a regra do produto notável, que eu sei que é o quê? O quadrado do primeiro, então eu já pego o quadrado do primeiro, é 9a ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quem é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Aqui, ó, é 2 vezes 3a vezes y, que vai dar 6ay. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o quadrado do segundo? Y vezes y, que é y ao quadrado. Entendeu? Aqui eu só fiz a distributiva para o Breno entender como seria chegaria nesse resultado. Pela distributiva. Mas aqui, no caso, a gente tem que fazer pelo produto notável. Que como a gente tem soma, né? O que é a soma? É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Então, como é que ficou aí mesmo, Davi, essa B? Letra B, como é que ficou aí? Da número 4. Digite para mim, por favor, essa resposta. Isso aí, muito bem, Davi. 9a ao quadrado menos 6ay mais y ao quadrado. Observe que agora, pessoal, aqui na resposta que deu, né, nessa letra B, o termo do meio aqui, ó, o termo central, ele ficou negativo. Por quê? Porque é a diferença. É o quadrado da diferença entre dois termos. Então, o termo do meio ele é negativo. Quando for o quadrado da soma entre dois termos, o termo do meio é positivo. Quando for o produto da soma pela diferença, o termo do meio não vai existir. Só vai existir o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo.
Mas aí vai ser menos, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí a gente fechou essa 4 aí também. Agora, 5. Vocês conseguiram fazer a B? A B pedia para simplificar as expressões algébricas, né? Como é que ficou a resposta aí, né, dessa simplificação? Na A, nós chegamos aí no resultado de x ao quadrado menos y ao quadrado, que foi o que nós corrigimos na semana passada. A simplificação, né? Basicamente aqui era para multiplicar, tipo, o que dava para multiplicar, e depois ver os termos aí comuns, né? E chegar no resultado final. Na letra B, basicamente a mesma coisa. Faz aqui, ó, aqui a gente tem termo comum, ó, A menos B, A mais B ao quadrado. É o produto da soma pela diferença. Então, a gente sabe que o produto da soma pela diferença é o quê? É o quadrado do primeiro, que seria A ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Ou seja, B ao quadrado, B4. Né? Aqui a gente tem ó, o quadrado da soma entre dois termos. Então, é A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Então, a gente faria aqui também a resolução e depois pegaríamos aqui a diferença. Alguém conseguiu fazer essa letra B da 5? Chegar no resultado? Sim ou não? Ó, Davi falou que deu 2A ao quadrado menos 2AB ao quadrado. Você quase acertou, Davi? Deu 2A ao quadrado. No caso, esse menos 2AB ao quadrado, no caso, ele não existe. Vamos ver aqui o raciocínio. Ó. Observe que a resposta, a gente tem aqui na primeira, é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo na resposta. Então, aqui já tem. Ó. O quadrado do primeiro é o quê? A ao quadrado. Menos o quadrado do segundo é o quê? B4. Então, já resolveu essa primeira parte, que é o produto da soma pela diferença. Esses dois termos aqui. Esse aqui é o quadrado da soma entre dois termos. Então, é A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Que é o quê? O quadrado do primeiro, A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes A vezes B ao quadrado, que dá 2AB ao quadrado. Então, mais 2AB ao quadrado. Ok? Depois, o quadrado do segundo. Então, B ao quadrado vezes B ao quadrado, B4. Aí a gente faz o que agora? Tem o menos 2AB aqui, ao quadrado, estava fora do parênteses. Os termos que são comuns, a gente corta. Ó, B4 com B4 aqui, mais com menos, cortou. Mais 2AB ao quadrado, menos 2AB ao quadrado. Corta e corta. O resultado vai ser o quê? A ao quadrado mais A ao quadrado. Que vai ser 2A ao quadrado. E aí, Davi, essa seria a resposta, né? Seria só tirar esse menos 2AB ao quadrado aí. Beleza, Luiz? Rapidinho aí para a gente tentar avançar. Não entendeu, Davi? Ó, aqui é o seguinte, Davi. Observe que na letra B, você tem o quê? Um termo aqui, ó, esse primeiro aqui, é o produto da soma pela diferença. Certo? Se é o produto da soma pela diferença, o resultado vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, o que é o quadrado do primeiro? A vezes A, A ao quadrado. O que é o quadrado do segundo? B ao quadrado vezes B ao quadrado. B4. Então, resolvemos aqui essa primeira parte, ó, até aqui. Deixa eu colocar um traço para sabermos, né? Até onde resolvemos aqui, ó. Resolvemos essa primeira parte. Resolvemos a primeira parte. Ó, esse aqui, ó, que eu marquei, essa limitação, é o quê? Produto da soma pela diferença. Toda resolução aqui é, como resposta, esse valor aqui embaixo. Quando eu associo no produto notável, né, o produto da soma pela diferença, a minha resposta vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu resolvi a primeira parte. Agora, eu vou resolver essa outra parte aqui. Ó. Essa outra parte aqui, que eu tenho ó, A mais B ao quadrado quadrado. Então, eu vou resolver agora essa segunda parte. Tá vendo aqui? Ó? O que é essa segunda parte? Olhando aqui, eu posso associar rapidamente que é o quadrado da soma entre dois termos, porque aqui está um mais no meio, né? Então, é o quadrado. Se é o quadrado da soma entre dois termos, o que é a resposta? Aí eu vou agora chegar na resposta aqui, ó.
dessa resolução. Vai ser daqui até aqui, certo? Então, o que é a resposta do quadrado da soma entre dois termos? É o quadrado do primeiro. O que é o quadrado do primeiro? A vezes A. A ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? 2 vezes A, 2A. 2A vezes B ao quadrado, 2AB ao quadrado. Opa, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2AB ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é B. Quem é o segundo? B ao quadrado. É B ao quadrado vezes B ao quadrado. E vai ser B4. Então, resolvemos o primeiro, resolvemos o segundo. Sobrou aqui fora menos 2AB ao quadrado. Aqui sobrou, vou repetir aqui embaixo. Agora, o que a gente pode fazer? Se for semelhantes, a gente pode resolver, somar ou subtrair. Então, a gente tem A ao quadrado, tem B4, tem AB ao quadrado, né? E aí, vamos observar. Ó. Aqui a gente tem menos B4 e aqui a gente tem mais B4. Então, a gente pode cortar esses dois. Aqui a gente tem mais 2AB ao quadrado, e aqui a gente tem menos 2AB ao quadrado. Então, a gente pode cortar também esses dois. E aí sobrou o quê? Sobrou o A ao quadrado aqui e A ao quadrado aqui. Os dois são positivos. Então, eu posso somar A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado. E fica sendo apenas essa a resposta. Entendeu? Deu para entender? Bacana. Vamos então agora para a 6. Pessoal, a 6 eu tinha feito a ABC nas aulas passadas e ficou aí de vocês fazer, né, resolverem as D, E e F. Como é que ficou aí na resposta de vocês? O Davi falou que ficou F e VF. Tá certo aí? F e VF mesmo? Todo mundo concorda? Ó, o Breno falou que concorda. Beleza, é F mesmo. Observem que aqui ó, a gente tem só a soma, ó, é o quadrado da soma entre dois termos. Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes 4, 8x. Mais o quadrado do segundo, 4 vezes 4, né? No caso, seria 16, por isso que é falso. Então, no caso, falso. Aí, a outra, o Davi falou que é verdadeira. Então, vamos ver se é verdadeira. Aqui a gente tem... Deixa eu colocar um vizinho aqui. Só um minutinho. Ok? Aqui a gente tem o quê? O produto da soma pela diferença. Opa, se é o produto da soma pela diferença, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, quadrado do primeiro menos x vezes menos x, x ao quadrado. Menos com menos fica mais. Quadrado do segundo, 6, menos 6 vezes mais 6, 6 vezes 6, 36. Menos com mais, menos. Então, verdadeiro, certinho. E C, a F, né? O Davi falou que é falso. Então, vamos colocar aqui que é falso. Vamos analisar. Aqui a gente tem o produto da diferença, né? Aqui o quadrado da diferença entre dois termos. Então, se é o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, mais menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais menos o quadrado do segundo. Basicamente é isso mesmo. Ó. Aqui a gente tem x vezes x, né? X vezes menos x ao quadrado. Aqui a gente tem 1 vezes 1, no caso 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai ser o próprio 1. E aí fica, no caso, como o termo central, né? A gente vai ter o quê? 1 vezes menos x, menos 1x. Menos x vezes 1, menos 1x. Então, daria menos 2x aqui, né, como termo central. Como é o quadrado da diferença entre dois termos, teria que ter aqui menos 2x no meio, né, como termo central aí, para ficar certo. E aí, por isso que é falso. Aí, pessoal, na página 16, nós começamos a resolver também, no início dessa semana, né, e eu fiz aí a letra D, que era para a gente identificar o maior fator comum dos termos, né? É aquela forma de fatorar expressões algébricas. Tecnicamente, a resposta aqui, ó, a gente teria que encontrar o quê? Quando for número, a gente tem que encontrar o maior divisor comum entre todos os termos, né? Quando for número, e quando for variável, a gente vai analisar todas as variáveis que se repetem e vamos
colocar em evidência aquela variável que tem o menor expoente. E não foi no caso aqui, ó, da letra A. Qual é o número que dá para dividir por 5, 25 e 15? O maior número é o 5. Ó, aqui só não teve parte literal que repetiu nos três. Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Então, o único fator em evidência aqui seria o 5. Né? A letra B, a gente tem aqui 80 e 50. Qual é o maior número que daria para dividir por 80 e 50 ao mesmo tempo? O 10. Então, o 10 vai ficar em evidência. Aqui repetiu x e x. Aqui é x ao quadrado e aqui é x. A gente vai evidenciar a parte literal com o menor expoente. Então, ficaria em evidência o 10x. Na letra C, qual é o número que dá para dividir por 40, 32 e 16 ao mesmo tempo, o maior número? 40, 32 e 16 dá para dividir por 8 ao mesmo tempo. A parte literal aqui eu tenho x, x e x. Beleza, repetiu as três. Qual é o menor expoente? 5, 3 e 8. Então, x3. E aí, o que fica em evidência, no caso, é o x3. Aqui, né, na letra B eu já tinha resolvido. 12, 18 e 24, o maior número que dá para dividir é o 6. AB, ABC, ABC. Então, a gente vai repetir somente o AB. O AB com o menor expoente. Então, a gente tem A ao quadrado aqui, A4 e A3. Vai ser A ao quadrado. Aqui a gente tem B1, B3, B3. Vai ser B1. O C não repetiu nos três. Então, eu não vou colocar o C. Fala, Thiago. Beleza? Pessoal, então é o seguinte. Davi, tio, AB não era para ser menos 10x, não? B. Vamos lá, aqui, ó. Vamos analisar, né, Davi? (80) dividido por 10 dá 8 vezes 10x. 50 dividido por 10 vai dar 5. No caso, você vai colocar em evidência ele sendo positivo, porque quando você for multiplicar pelo termo que está entre parênteses, vai ser mais com menos, entendeu? Para ficar negativo. Se você colocar ele negativo, vai ser menos 10 vezes menos 8. Aí o 80 ficaria positivo. Por isso que ele tem que ser positivo lá, entendeu, Davi? Tenta fazer a parte reversa, que você vai ver que se você colocar o 10x negativo, se você multiplicar menos 10x vezes menos 8, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais 80. Só que tem que ser menos 80. Por isso que tem que ser o 10 aqui positivo. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Ó, hoje, a gente acabou a aula, né? A chave de correção desse capítulo 6 já está lá no Notebook. Vocês podem consultar para ver as outras atividades, tá bom? Amanhã eu vou postar no Alunos Book quais são as atividades que vocês vão precisar enviar. São poucas atividades desse capítulo que eu vou querer, para associar que você cumpriu o capítulo. E sexta-feira a gente vai ter a atividade de revisão, tá? Do capítulo 3. Então, venham com o livro 1 na sexta-feira para fazer essa atividade. Então, a gente se encontra aí na sexta-feira. Beleza? Um bom dia para vocês aí. Valeu, tio. Valeu. Tchau, tio. Tchau, tchau.